Eu já estou na linha com o doutor Ilmar Muniz. Ele está aqui na linha já para bater esse papo com a gente. Com imagens também, você que está no YouTube pode, além de nos ouvir, obviamente ver. Doutor Ilmar Muniz, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo, é um prazer falar com o senhor de novo, tudo bem? Olá, Thiago, que prazer enorme falar com você e o seu retorno às suas férias, espero que seja de muita felicidade. Obrigado, meu caro, tamo junto. Vamos lá então, porque o assunto hoje, né, é quente. O doutor Ilmar Muniz é advogado, é professor de Direito, também autor, já escreveu várias obras, está na linha para bater esse papo com a gente. Doutor, vamos lá então. A polêmica recente agora na política e no direito brasileiro é a tornozeleira eletrônica no ex-presidente Jair Bolsonaro e também o bloqueio das contas de seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro. Diante desses acontecimentos, a população e a mídia, e todo mundo fica meio naquela assim, Bolsonaro vai ser preso. Os seus defensores, seus seguidores ficam obviamente irritados e os que não gostam do Bolsonaro ficam torcendo para esse dia chegar. Nós aqui vamos avaliar diante da letra da lei, né? Existe possibilidade, depois do que o ministro Moraes pediu para Bolsonaro explicar por que ele estava dando entrevista e tudo mais, existe essa possibilidade diante desses fatos? Thiago, existe. Existe, mas na minha opinião remota, né? Devido às circunstâncias do fato típico político que iria acontecer com a prisão do Bolsonaro nesse momento, eu acredito que está afastada essa possibilidade. E de novo, né, eu tenho falado muito isso, Thiago, e eu sei que não foi a sua pergunta, mas já vou adiantar esse tema. A decisão do ministro Alexandre de Moraes em relação a não dar entrevista, eu acho uma decisão muito complexa, muito pesada, e sempre digo isso não só ao Bolsonaro, mas digo isso a qualquer pessoa que venha a sofrer um processo penal. Aconteceu com a Deolane recentemente, ela não podia dar entrevista em relação ao processo. Agora imagine qualquer uma pessoa que tem essa situação, está passando por um processo e não pode dar entrevista, não pode falar sobre aquilo. É claro, cada circunstância, cada situação. Mas ser preso nesse momento eu acho muito difícil. O senhor acredita que a prisão de Bolsonaro, neste momento, daria à sua própria defesa argumentos até para uma possível, um pedido de anulação do processo pelos chamados vícios? Eu acredito que sim, viu, Thiago? O que acontece aqui nessa situação é que nós estamos falando de cautelares. Não acabou o processo. Ele não foi condenado. Não há trânsito em julgado, que é a regra da prisão no Brasil. Nós estamos falando de situações em que o juiz prende por questões cautelares do processo. O cara vai fugir, o cara está atrapalhando o processo de alguma forma. Então, quando a gente faz uma prisão no meio do processo, que é uma questão excepcional, ela tem que ser muito bem fundamentada. As cautelares que aqui já foram feitas, acredito eu que são suficientes para que ele possa vir a cumprir o processo. Por exemplo, a própria tornozeleira impede que ele fuja do país, por exemplo. A prisão do ex-presidente, nesse caso, seria um pouco exagero, dando um grande risco, sim, de uma nulidade futura. Uhum. A decisão também, a uma anterior, impediu Bolsonaro de ter contato com seu filho, que está nos Estados Unidos, e também, e recentemente teve uma decisão sobre as contas do Eduardo Bolsonaro. Queria que o senhor explicasse também isso e que isso implica no andamento do processo. Tem recebido muitas críticas essas decisões do ministro Moraes, né? Sim, sim. Eu sou um defensor muito do direito em si, viu, Thiago? Eu sou aquele referenho do direito da pessoa que ela possa, até o final, cumprir o estrito dever da lei. E nesse caso, a questão dele não ter contato com o filho, eu achei também, de fato, uma decisão que seria muito acima do comum. Porque nós estamos falando aqui claramente de um réu, óbvio, ele é réu, o filho dele é réu em outro processo, já investigado em outras situações, mas é pai e filho, né? Você impedir que esse contato seria muito acima do normal. O bloqueio das contas do Eduardo Bolsonaro, também acredito que seria uma decisão muito acima do normal, no entanto, justificável por alguns pontos. Até porque seria uma forma de tentar bloquear que o Eduardo Bolsonaro continue se fazendo do que ele vem fazendo, que é essa conversa paralela direta com o governo estrangeiro. Mas aqui nós temos que pensar, essas decisões, elas serão reflexos de procedimentos dentro desse processo. Ou seja, recursos. Verão recursos, haverão discussões, e se alguém levantar uma lei de nulidade e isso futuramente for discutido e aprovado, o processo inteiro pode ser anulado por uma decisão que às vezes atrapalhou tudo. Uhum. Eu estou vendo aqui no UOL, neste momento, que o Eduardo Bolsonaro disse que o STF bloqueou contas da sua esposa. Nós vimos também no caso da Carla Zambelli que acho que as redes sociais ou alguma coisa do filho dela também teve um impedimento. Dentro da legalidade, doutor Ilmar, afetar pessoas outras que não fazem parte do processo,
Isso é uma prática comum? Isso está dentro do escopo do direito? Tiago, isso é rechaçado pela nossa Constituição Federal, pelo princípio da intranscendência da pena. Os familiares, as pessoas em volta, não podem ser punidas por um ato de uma única pessoa. A gente não pode ser punido por um erro de um irmão que cometa, de um primo, de um parente, do pai. A gente não pode ter essa punição. Então, a gente tem que entender que o direito penal, ele exige uma legalidade extrema para que a gente possa ter todos os atos devidamente sendo dentro do rito do processo penal e do direito penal. Pelo risco, claro, de que lá na frente, pessoas que deveriam ser punidas vão ser absolvidas por nulidades. Então, nesse caso, é punir a Carla Zambelli, que foi condenada e que precisa pagar pelos seus atos, perfeito. Transcender essa pena ao filho, ao marido, aos parentes, que não se prove correlação exata com o auxílio dela fugir ou algo do gênero, é uma intranscendência do direito penal e há um risco geral aí de nulidade. Nós estamos conversando com o doutor Ilmar Muniz, advogado, professor de direito, escritor também, autor, sobre esses casos recentes envolvendo especialmente o ex-presidente Bolsonaro. De outra vez que nós conversamos, doutor Ilmar, eu perguntei sobre a possibilidade da prisão de Bolsonaro naquela ocasião, eu me lembro também que nós falamos sobre a pressão popular, né? Existe um clamor daqueles que não gostam do ex-presidente, de que ele seja preso o quanto antes, e aí o povo é paixão, né? Não quer saber do direito. E dos seus seguidores existe também outro clamor de que ele seja anistiado e tudo mais. Mas nós vamos, como eu disse, observar aqui o que a legislação, o que o direito diz. A pressão popular, de alguma forma, o senhor acha que o juiz se sente pressionado pelo que o povo fala, pelo que o povo pede, pelo que o povo clama? Tiago, isso é uma discussão na academia do direito que eu levo por muitos anos. Não deveria. O juiz deve ser imparcial e não se mover por qualquer paixão ou pressão popular. Mas a gente não pode esquecer que por trás de um juiz há um ser humano. Há um ser humano que tem, às vezes, Facebook, Instagram, redes sociais, lê jornais, encontra as pessoas na rua, tem os sentimentos do que tem que ter um ser humano, e é muito difícil conseguir afastar essas duas coisas. Então, a pressão popular, é óbvio, não deve ter qualquer influência nas decisões de qualquer juiz que o seja. Mas, sendo muito real, eu acredito que minimamente tem. Ele deve escutar os bastidores, as pessoas. Isso faz com que a sua decisão intrínseca seja movida também por esses motivos. Quais são os passos a partir de agora, doutor Ilmar, nesse processo, especialmente do Bolsonaro, né? O que vai acontecer a partir de agora? Agora nós estamos na fase final desse processo. Muitos se perguntam, até mesmo, Thiago, da celeridade. Está muito rápido, está acontecendo. Mas olha, nós estamos falando de um processo de uma magnitude de um golpe de Estado, nós estamos falando de um ex-presidente, de ministros de Estado, nós estamos falando de pessoas de alta patente do Exército e, de fato, um processo midiático, que tem muita gente olhando. Então, a celeridade até seria comum nessa questão. O próximo passo agora aqui, já foram feitos os requerimentos, agora as alegações finais juntadas, vem para os debates finais e, de fato, a decisão. Acredito eu que até o final do ano nós já teremos, com certeza, as decisões promulgadas e já em fase de recurso, se os couberem nessa situação. Recurso, o senhor falou uma coisa importante. Como é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ainda existe alguma outra possibilidade, no caso, por exemplo, de condenação do ex-presidente? Sim. Existe a possibilidade ainda de embargos, né, declaratórios, para discutir omissão na própria decisão, a questão de infringentes, e para que possa ser levada para a turma, né? Ser tirado da turma e levado para o plenário. Então, há uma possibilidade ainda de alguns tipos de recurso. Claramente que recursos dentro do próprio STF que também serão julgados com muita celeridade. Então, acredito eu que, se for julgado como é previsto até o mês que vem ter a decisão aí do Supremo, até o final do ano nós teríamos todos os recursos julgados pela celeridade que é nesse processo. E com todos os recursos julgados, eu já vou me adiantar a sua pergunta, Thiago, vou fazer aqui a futurologia. Com todos os recursos julgados, se tiver a condenação, a prisão sai esse ano. Perfeitamente. Doutor Ilmar Muniz, muito obrigado por sua atenção mais uma vez, meu caro, por esclarecer tantos assuntos aqui. Até uma próxima. Estou sempre com o teu telefone aqui, viu? Por favor, estou sempre à disposição. Valeu, obrigado.